Shalom, queridos, graça e paz. Estamos juntos aí mais uma vez no estudo e na leitura da Palavra de Deus, né? Neste que é o 36º dia. Estamos avançando, né? Muitos comentários, muitos pedidos de explicações sobre algumas questões. Na medida do possível, nós estamos atendendo a todos que assim nos buscam. Continue firme nesse propósito, porque esse projeto de estudo da Palavra de Deus foi lançado, diferente de tudo que você já viu até agora, para exclusivamente abençoar a sua vida. Continua conosco. Amém, queridos? Vamos orar? Deus eterno e todo-poderoso, Tu és o Deus de Abraão, o temor de Isaac, o valente de Jacó. É o nosso Deus e o nosso Pai. Nós te agradecemos por este projeto, por esta palavra que Tu, Senhor, deixaste para o nosso conhecimento, para que servisse de alerta, para que nos instruísse e nos capacitasse. Portanto, eu quero te pedir, meu Senhor, toma cativa agora todas as mentes daqueles que estão nos assistindo, para que eles possam entender, compreender e aplicar esta palavra nas suas vidas. Este é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Aleluias. Roda a vinheta. Pois bem, a primeira leitura deste 36º dia, né, está aí na Bíblia, a Palavra de Deus, em Marcos, no capítulo 13, a partir do versículo 14, porque até o versículo 13 nós lemos e estudamos ontem, e que diz o seguinte: Ora, quando virem a abominação da desolação, que, predita pelo profeta Daniel, estiver onde não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado, não desça à casa, nem entre, para tomar coisa alguma de sua casa, e o que estiver no campo não volte atrás para tomar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Ora, pois, para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Porque naqueles dias, diz o Senhor, haverá tão grande aflição, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até neste tempo, e nem jamais haverá. E se o Senhor não tiver abreviado aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos que Ele escolheu, Ele abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não os creiais. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão sinais e prodígios, para enganarem, se possível, até os escolhidos. Mas vós observai
Eis que vos tenho dito tudo de antemão. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão nos céus serão abalados. E então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando seus ramos já se tornam tenros e brotam folhas, bem sabeis que o verão está próximo. Assim também, vós, quando virem acontecer estas coisas, sabei que já está perto às portas. Esse versículo sobre a parábola da figueira fala que a figueira é o símbolo de Israel e da segunda vinda de Cristo. Ela se refere ao renascimento de Israel, lá iniciado no ano de 1948. Durante aproximadamente 1900 anos, esta figueira não produziu nada. Agora esta árvore, tomando a vida das raízes, começam a botar folhas. Israel, queridos, é o relógio profético de Deus. Olhando para Israel, agora sabemos que o verão está perto. Quer dizer, as profecias do fim dos tempos estão a ponto de se cumprir. Ainda mais neste ano de 2018, que agora em maio completou 70 anos de fundação do Estado de Israel. E 70 anos é um ano profético na Bíblia. 70 anos significa o tempo de uma geração. 70 anos é o limite de um governo. Enfim, muitas coisas estão acontecendo e estão se cumprindo conforme esta palavra. E diz assim, o verso 30, na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso significa, queridos, que eu e você, nós, somos a geração da vinda de Jesus. Tão certo como ele vive, ele voltará. Verso 32. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem mesmo o Filho, senão o Pai. E aqui algo muito importante. Muitos tentaram criar o advento da volta de Jesus, fazendo contas, marcando datas. Deus nunca revelou nem ao Filho, quanto mais a qualquer de nós mortais. Portanto, este dia nem Jesus sabe, somente o Senhor nosso Deus. Isso, claro, quando Jesus estava entre nós como um homem. Seguindo o texto, ele diz: olhai, vigiai e orai. Então são três questões. Você precisa olhar, precisa vigiar, precisa orar. Porque não sabeis quando chegará o tempo. Porque o Filho do Homem é como um homem que, partindo para longe, deixasse sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e ao porteiro mandou que vigiasse. Vigiai, pois,
porque não sabeis quando o Senhor da casa virá, se à tarde ou à meia-noite, ao canto do galo ou pela manhã, para que, vindo de repente, ele não vos encontre dormindo. E as coisas que vos digo, as digo a todos. Vigiai. Interessante, né? O cuidado que temos que ter, estarmos vigilantes, porque o Senhor pode voltar a qualquer momento. Aleluias. Glória a Deus. Muito bem. A segunda leitura desse 36º dia está aí no livro de 1 Reis, no capítulo 7, que vai falar sobre o palácio de Salomão. Ele diz assim: E depois Salomão edificou a sua própria casa em 13 anos, e a acabou toda. Deste modo edificou também a casa do bosque do Líbano, cujo comprimento era de 100 côvados, ou seja, cerca de 45 metros, e a sua largura de 50 côvados, cerca de 23 metros. 45 por 23, aproximadamente aí 1000 metros quadrados. A sua altura de 30 côvados, ou seja, 13 metros de altura, o equivalente aí a um prédio de 3 andares. Sobre 4 fileiras de colunas de cedro, com vigas de cedro sobre as colunas. E acima estava coberta de tábuas de cedro sobre as vigas, que se apoiavam em 45 colunas. Cada fileira tinha 15 colunas. E havia 3 ordens de janelas, uma janela defronte à outra, em 3 ordens. E todas as portas e ombreiras eram quadradas, e as janelas estavam de frente umas às outras em 3 ordens. Também fez um pórtico de colunas que tinha de comprimento 50 côvados, quase 23 metros, e 30 côvados de largura, mais ou menos 13 metros. E havia um pórtico que estava diante daquelas outras, com as suas colunas e grossas vigas correspondentes. Fez deste modo também o pórtico para o trono, onde havia de julgar, o pórtico do juízo, e o revestiu de cedro de assoalho a assoalho. E na casa em que ele morava, havia outro átrio dentro do pórtico, de obra semelhante a esta. Edificou também Salomão uma casa para a filha de Faraó, que tinha tomado por mulher da mesma obra daquele pórtico. Todas aquelas obras eram de pedras de alto preço, cortadas e serradas com serras segundo as medidas, tanto por dentro como por fora, desde o alicerce até os arremates, e deste modo por fora até o grande átrio. Verso 10. O alicerce era de pedras de grande valor, de pedras grandes, de pedras de 10 côvados, cerca de 4,5 metros, e de pedras de 8 côvados, cerca de 3,5 metros. E ali em cima daquelas pedras de grande valor, lavradas conforme as suas medidas, obras de madeira de cedro. E no grande átrio ao redor havia 3 ordens de pedras lavradas e uma ordem de vigas de cedro. E também assim era o átrio interior da casa do Senhor e o átrio daquela casa. E o rei Salomão enviou um mensageiro e fez vir de Tiro a Hirão, filho de uma viúva da tribo de Naphtali. Seu pai tinha sido um homem de Tiro e trabalhava ele em bronze, cheio de sabedoria e de inteligência e saber em toda a obra de bronze. Este, pois, veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra. E formou 2 colunas de bronze, e a altura destas colunas era de 18 côvados, cerca de 8,5 metros. E rodeava de uma a outra coluna um fio de 12 côvados.
mais ou menos 5 metros. Fez também 2 capitéis de fundição de bronze, para que fossem postos sobre as cabeças das colunas, à altura de um capitel, e era de 5 côvados. E a do outro capitel também de 5 côvados. Havia tranças e malhas de rede e umas cintas de obras de cadeias para os capitéis que tinham que estar sobre as cabeças das colunas, sendo 7 para cada capitel. E quando tinha feito as colunas, fez também 2 fileiras ao redor sobre uma rede para cobrir os capitéis que estavam nas cabeças das colunas. Isso tudo de romãs. E da mesma forma fez no outro capitel. E os capitéis que estavam sobre as colunas no pórtico tinham um trabalhado de flores de 4 côvados. Tinham também os capitéis sobre as 2 colunas, romãs em 2 fileiras ao redor de cada capitel, em cima da parte globular que estava junto à rede, e também 200 romãs que estavam em fileira em redor sobre outro capitel. Estas colunas levantou depois no pórtico do templo, e quando teve levantada a coluna direita, pôs-lhe por nome de Jaquim. E levantando a coluna esquerda, chamou seu nome de Boaz. E pôs sobre as cabeças das colunas um trabalho em forma de lírios. E assim se acabou a obra das colunas. Fez deste modo o mar de fundição, de 10 côvados, e de um lado até o outro perfeitamente redondo, e a sua altura era de 5 côvados, e a rodeava ao redor um cordão de 30 côvados. E cercavam aquele mar por debaixo da sua borda em redor umas bolas, como se fossem botões, 10 em cada côvado. E rodeavam o mar ao redor em 2 ordens, as quais tinham sido fundidas quando ele foi fundido. E estava situado sobre 12 bois. 3 olhavam para o norte, 3 olhavam para o ocidente, 3 olhavam para o sul e 3 olhavam para o oriente. Sobre este se apoiava o mar, e as partes posteriores deles estavam para a parte de dentro. A grossura do mar era de 1 palmo, e a sua borda era lavrada como a borda de um cálice com flor de lírios. E cabiam nele 2.000 batos. Fez também 10 bases de bronze, sendo o comprimento de cada base de 4 côvados, e a largura de 4 côvados e de 3 côvados a sua altura. A obra das bases era esta. Tinham umas cintas, as quais estavam entre as molduras, e sobre aquelas cintas que estavam entre as molduras havia figuras de leões, de bois e de querubins. E sobre as molduras da base, tanto em cima como debaixo, dos leões e dos bois, havia uns acréscimos de relevo estendido. Cada base tinha 4 rodas de bronze com mesas de bronze, e em suas 4 esquinas havia uns suportes, os quais eram de fundição a cada lado daqueles acréscimos, para estar do lado de cada uma das junturas. E a boca da pia da fonte entrava um côvado no arremate, que saía por cima da base, e a sua boca era redonda, da feitura do mesmo arremate, e este era de 1 côvado e meio, e havia também sobre a sua boca entalhes com as suas cintas, as quais eram quadradas e não redondas. As 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas nasciam da mesma base. E a altura de cada roda era de 1 côvado e meio. E a feitura das rodas era como a feitura das rodas de um carro. Os seus eixos, seus raios, seus cubos e seus cintos, tudo era
de fundição. Deste modo, havia 4 suportes nas 4 esquinas de cada base, e os suportes eram da mesma base. E no alto da base havia, de meio côvado de altura, uma peça redonda. E ainda por cima da base havia molduras e cintas, as quais eram dela mesma. E fez nas placas das molduras e nas cintas entalhes de querubins, e de leões e de palmeiras, com proporção, no espaço de cada uma, e ao redor outros adornos. Desta forma, fez 10 bases fundidas de uma mesma maneira, de uma mesma medida e de um mesmo entalhe. Fez também 10 fontes de bronze, e em cada fonte continha 40 batos, e cada uma era de 4 côvados, e assentou uma fonte sobre cada uma das 10 bases. E pôs as 5 bases à direita da casa e as outras 5 à esquerda, e assentou o mar ao lado direito da casa, ao oriente, para o sul. Só para você ter ideia, esse equipamento, esse aparelho, né, segundo dados históricos, pesavam aproximadamente de 25 a 30 toneladas. É como se fosse uma piscina. E cabiam nelas mais de 15 mil galões de água. É mole? Com água, esse equipamento pesava aproximadamente 100 toneladas. Isso é para você ter ideia da magnitude e a proporção deste objeto. Deste modo, Irão fez as fontes, verso 40, as pás e as bacias. E assim Irão acabou toda a obra que fez a Salomão para a casa do Senhor. Ou seja, 2 colunas e os vasos redondos dos capitéis que estavam no alto das 2 colunas, e 2 redes que cobriam os 2 vasos redondos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, 2 carreiras de romã em cada rede, para que cobrissem os 2 vasos redondos que estavam sobre as cabeças das colunas, e as 10 bases e as 10 fontes sobre as bases, e o mar também, os 12 bois debaixo do mar, e os caldeirões, as pás e as bacias, e todos os vasos que Irão fez ao rei Salomão para a casa do Senhor eram de metal polido. Tudo o rei os fundiu na planície do Jordão, em terra argilosa, entre Sucote e Zaretã. E Salomão deixou de pesar o bronze de todos os vasos, devido à enorme quantidade deles. Então fez Salomão também todos os vasos que pertenciam à casa do Senhor, um altar de ouro e a mesa de ouro sobre a qual estavam os pães da proposição, e 5 castiçais de ouro muito puro à direita e outros 5 à esquerda diante do oráculo, com as flores, as lâmpadas e as previtadeiras, que também eram todas de ouro. Deste modo, os apagadores, vasos, bacias, colheres e incensários, de ouro puríssimo, também eram de ouro as dobradiças das portas da casa interior para o lugar santíssimo e os das portas da casa do templo. Assim se acabou toda a obra que se dispôs a fazer o rei Salomão para a casa do Senhor, e colocou Salomão que Davi seu pai tinha consagrado, ou seja, a prata, o ouro e os vasos, e os pôs tudo guardado nas tesourarias da casa do Senhor. Aleluia! Que bênção! A magnitude, desta maravilha que foi esse
palácio que Salomão construiu para Deus, além da sua casa também construída, que levou aí, como nós vimos, 7 anos e mais 13 anos na construção da sua casa, né? Salomão empreendeu boa parte do seu governo, um governo de paz, para estas construções e consagrações. Glória a Deus. Muito bem, terceira leitura deste 36º dia está aí na tua Bíblia, no livro de Oséias, no capítulo 9, falando do cativeiro ao Egito e à Assíria. E diz assim: Não te alegres, ó Israel, até exultares de gozo com os outros povos, pois te prostituíste, abandonando o teu Deus, amaste o salário sobre todas as eiras de trigo. O lagar e a eira não os manterão, lhes falhará o mosto, não permanecerão na terra do Senhor, mas sim Efraim voltará ao Egito, e a Assíria, onde comerão comida imunda. Não derramarão vinho como libação ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhes aguardarão. Serão para eles como pão de pranteadores. Todos os que comerem dele serão imundos, pois o pão deles será para eles mesmos. Não entrará na casa do Senhor. O que fareis? Vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor. Porque eis que foram-se eles por causa da destruição, mas o Egito os recolherá, Mênfis os sepultará, o espinheiro possuirá por herdade o desejável da sua prata, urtiga crescerá em suas moradas. Vieram os dias da punição, vieram os dias do pagamento. O saberá Israel. Nécio, o louco é o profeta, insensato é o homem de espírito por causa da multidão da tua maldade. Assim haverá grande ódio. Atalaia era Efraim para com meu Deus, mas o profeta é laço de caçador em todos os seus caminhos, e é ódio na casa do seu Deus. Chegaram às profundezas, corromperam-se como nos dias de Gibeá. Agora se lembrará das suas iniquidades, pois ele visitará o pecado deles. Como uvas no deserto, achei a Israel, como a fruta temporã da figueira, em seu princípio vi a vossos pais. Eles foram para Baal Peor e se apartaram para essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, voará a sua glória como ave. Não haverá nascimento, nem gestação e nem concepção. E se chegarem a criar seus filhos, os tirarei de entre os homens, porque ai deles também, quando deles eu me apartar, diz nosso Deus. Efraim, conforme vejo, é semelhante a Tiro, assentado em lugar delicioso, mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Lhes dê, ó Senhor, o que lhes tem que dar. Lhes dê uma madre que aborte e seios secos. Toda a maldade deles se acha em Gilgal. Ali, pois, comecei a odiá-los pela perversidade das suas obras. Os lançarei para fora da minha casa. Não os amarei mais. Todos os seus príncipes são desleais.
Efraim foi ferido, a sua raiz está seca, não dará mais fruto. Sim, embora que gerem, eu matarei o desejável fruto do seu ventre. O meu Deus os desprezará, porque eles não o ouviram, e andarão errantes entre as nações. Né? Como você tem acompanhado todo este livro de Oséias, até agora nós estudamos e lemos, né, com são 9 capítulos, falando de um momento muito difícil para o povo de Israel. Um momento em que o povo se aparta da presença de Deus, se afasta dos seus mandamentos, praticam diversas iniquidades, se misturam com outras nações. Tudo isso em desobediência a Deus. E Deus os pune, né, por conta destas suas transgressões. Que o Senhor continue tendo misericórdia de todos nós, principalmente daqueles que transgridem, né, os mandamentos do Senhor. Aleluias. Deus abençoe. Vamos orar, queridos. Ó Pai querido, Pai amado, tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, especialmente, né, daqueles, Pai, que teimam em desobedecer a Tua palavra, insistem em transgredirem os Teus preceitos. Nós oramos, Pai, e te pedimos perdão dos pecados e misericórdia, Senhor, para que desta forma não sejamos consumidos e que no dia do Teu juízo, Senhor, encontre em nós algo que possa ser aproveitado para louvor da Tua glória. Assim, eu desejo do nosso coração e oramos agradecidos em nome de Jesus. Aleluias! Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.